Senhores vereadores, cidadãos presentes, cidadãos que estão acompanhando a transmissão desta sessão, quer seja pela internet, pelo site oficial da Câmara Municipal, ou pela transmissão ao vivo pela Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a terceira sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2017. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, do dia 30 de janeiro, e que foi enviada a todos os vereadores por e-mail. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, está em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Recebidos do senhor prefeito. Ofício número 09/2017, encaminhando o projeto de lei número 03/2017, que dispõe sobre a concessão da subvenção ao Centro Municipal de Assistência, creche Roberto Henrique João, e a autorização para abertura de crédito adicional especial às comissões competentes. Ofício número 10/2017, encaminhando o projeto de lei número 04/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às comissões competentes. Ofício número 067/2017, encaminhando resposta ao requerimento número 07/2017, de autoria do vereador Alan João Orlando. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. Número 32/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado aos senhores Paulo Carvalho e Reinaldo Rocha, parabenizando-os pelo aniversário do programa Abordagem Regional, por eles apresentado e levado ao ar pela emissora Comunidade FM. Justificativa. O programa Abordagem Regional, que além de levar aos seus ouvintes notícias, entretenimento e informações sobre atualidades, também dá total publicidade aos trabalhos do Legislativo Ferreirense. Plenário Ciro Ignatius, 03 de fevereiro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 32 está em discussão. Para uso da palavra, o autor da propositura, vereador José Gustavo Braga Colucci. Oi. Senhor presidente, público presente, colegas vereadores, parabenizar o Paulo, o Vanei, o Reinaldo, pelo excelente trabalho que está fazendo de levar informações para a nossa população. Eu quis usar aqui da tribuna para falar o seguinte, que outras vezes essa transmissão tinha um alto custo pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal pagava um alto custo pelas transmissões desta sessão. Hoje, a Comunidade FM está fazendo sem custo nenhum, a título de informação. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 33/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo informações sobre o término das obras na Praça Olívio Ferrari, no alto do Serra d'Água. Justificativa. Moradores daquela região, como o senhor Fábio Francisco, o senhor Rafael Bagnani e outros, procuraram este vereador no sentido de questionar tais atrasos nas obras da referida praça. Plenário Ciro Ignatius, 3 de fevereiro de 2017. José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 33 está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 34/2017. Senhor Presidente,
O projeto de ecoterapia já foi desenvolvido pela municipalidade e atendida os alunos da APAE, resultando em melhora na qualidade de vida dos mesmos. Conforme os pedidos de pais e responsáveis, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Número 1. A Prefeitura ainda possui os equipamentos do projeto? Número 2. Existe estrutura necessária para que seja reativado? Número 3. A administração municipal tem interesse em retomar o desenvolvimento da ecoterapia? Caso negativo, por quê? Se sim, quais as medidas serão adotadas? Plenário Cid Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento está em discussão. Para uso da palavra, o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Parabenizar, em primeiro lugar, o vereador Alan João, pelo questionamento que está fazendo a respeito da ecoterapia. No ano de 2014, a gente ingressou também, viemos com uma proposta de reativar a ecoterapia. Infelizmente, a instituição que naquele momento estava apta a receber, não teve interesse em dar continuidade. Ainda no ano de 2014, como todo mundo aqui sabe, Maria Serra, que se faz presente aí, sabe que eu sou amante de cavalos. Sou criador de cavalos há mais de 30 anos. E tenho uma estrutura em uma propriedade minha necessária para atender aqueles que precisam do tratamento da ecoterapia. Então eu quero parabenizar o vereador Alan e deixar de imediato à disposição a Chácara Sonho Meu, que é lá nas proximidades do Corpo de Bombeiro, e pedir para a Prefeitura Municipal, para a APAE, para a Associação Nós Somos Capazes, que está vindo aí, demonstrando um belo serviço à comunidade e às pessoas que necessitam, que nós temos a estrutura necessária. Se a Prefeitura não tem, lá na Chácara do Dentinho, na Chácara Sonho Meu, tem, e está aberto, e o que é mais importante, a custo zero, porque eu nunca escondi isso de ninguém. Hoje nós temos condição lá, eu tenho os animais que servem para fazer a ecoterapia, precisam, logicamente, de um treinamento apropriado, mas isso a gente dá conta de fazer. O que nós precisamos é força de vontade para levantar essa bandeira e tocar esse projeto que é importante para aquelas crianças que necessitam. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Para uso da palavra, o vereador Gideon dos Santos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos internautas e aos ouvintes de rádio que estão em tua casa escutando. Quero parabenizar o vereador Alan João pelo requerimento, dizer que acompanhei muitas vezes algumas sessões de ecoterapia, quando o projeto era ali na Estância Flávia, e sei que é um projeto muito importante. Nos últimos 4 anos, igual o Dentinho falou, nós vimos nessa Casa de Lei, eu que acompanhei nos 4 anos, junto ali no plenário, acompanhando os vereadores a briga que foi para ver se conseguia abrir de novo essa ecoterapia. Quantos cidadãos batendo, quantos cidadãos preocupados com as crianças que perderam seu tratamento, que não sabia o que ia fazer com esse tipo de tratamento. Então eu quero parabenizar o vereador Dentinho também, que colocou à disposição a chácara dele. E outra coisa, Alan, estamos juntos nessa luta, porque o que é benefício para nossas crianças e para nossos adolescentes, para todos aqueles que necessitam,
estamos juntos para trabalhar por isso. Uma boa noite a todos, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Para uso da palavra, o autor da propositura, vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através aqui do auditório e dos veículos de comunicação. Primeiramente, agradecer o apoio do vereador Dentinho, vereador de Deon, em relação à matéria desse requerimento, que foi uma munícipe que está aqui hoje, que me solicitou. Eu acompanhei algumas atividades enquanto da administração anterior cumpria em relação à ecoterapia. Sabemos também que outra instância também já ajudou em relação principalmente aos cavalos, na doação desses cavalos, para poder ser realizado e depois para alocar esses cavalos, quando infelizmente o projeto terminou. Nós sabemos sim as dificuldades que a administração municipal enfrenta em âmbito nacional, não é só o município de Porto Ferreira, na realização de projetos sociais. Porém, estamos tendo exemplos de outras cidades, outras prefeituras, que estão fazendo a parceria público-privada. Em algumas áreas, a gente tem algumas ressalvas em relação à parceria público-privada, porém eu acredito que no que se refere a projetos sociais é de extrema importância, porque se a gente ficar reclamando por falta de recursos, nós não vamos realizar mais nada. Nós vereadores não precisamos estar aqui e ninguém precisa estar na administração pública. Nós vamos fazer a atitude do Poder Judiciário, não é? Apenas julgar e decidir o que for necessário, estritamente necessário. Caso contrário, não. Que seria, então, aí, a via de regra, educação e saúde. Então, eu acredito que a administração, com esforço a mais, nessa parceria público-privada, que eu tenho certeza que empresas, pessoas físicas vão, sim, participar de um projeto desse porte. A associação Nós Somos Capazes, a APAI, que tem os seus patronos, tenho certeza que há viabilidade, sim, com relação financeira, para a realização desse projeto. Então é essa a minha contribuição quanto à matéria apresentada. Agradeço à cidadã por ter feito a sugestão, que já era de discussão aí de outros vereadores também. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O assunto da ecoterapia foi um assunto bem trabalhado, bem discutido durante os últimos 4 anos. No mandato anterior em que aqui estava mais o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Inicialmente houve a interrupção do trabalho que a administração pública servia para a ecoterapia. Houve uma dificuldade quando dessa interrupção, no trato dos próprios cavalos. Cavalos esses que pertenciam à APAI. Na ocasião, eu pedi a uma amiga que possui um aras em Porto Ferreira, que abrigasse 1 ou 2, não me lembro exatamente o número dos cavalos. E eles foram para o aras. E o pedido foi a título precário e transitório, que permanecesse no aras para, até a prefeitura, a administração anterior, encontrar uma saída e retomar com o projeto. Do transitório se passou para o duradouro. E os proprietários do aras começaram a se incomodar, porque, preocupados com o cavalo ali, estavam tendo o trato necessário, mas eles viam até que uma das éguas estava precisando de atenção médica, de atenção veterinária. Nós entramos com vários pedidos, participamos de todo o procedimento, e o acordo, a avença, até que selou esse pedido que nós fizemos aos proprietários do aras, foi de que seria transitório. Chegou um momento que os proprietários falaram, não dá mais, não temos como ficar com esses cavalos, e a administração intercedeu na locomoção e aí eles foram para a Sociedade Hípica de Porto Ferreira. Ficaram na Sociedade Hípica, uma égua adoeceu e morreu. Antes disso, suponho eu que tenha sido no período em que esteve no aras, e não saiu do papel. O pedido era retificado, era reiterado, existia uma relativa demanda, mas não saiu do papel. Até um ponto que estava ficando oneroso para a APAI o custeio de 1 ou 2 que restaram, eram 3, salvo o melhor juízo, eram 3
3 cavalos. E a APAI decidiu, por vez, vender esses cavalos e usar o recurso para uma aplicação para uma finalidade. Eu estou revirando e revolvendo o que aconteceu, porque nós observamos certos atos públicos que são atos que visam ao interesse comum. No entanto, chega um determinado momento que eles são interrompidos. E aí nós nos perguntamos, por que interrompeu? Por que parou? O que houve? E esse foi um curto histórico da interrupção e do que aconteceu com esses cavalos. Porque sem o projeto não tinha mais interesse para a entidade mantê-los aí e o custo de cada um deles. E uma outra preocupação, esses cavalos não eram cavalos de carga, não eram cavalos específicos, eles tinham que ter um trato diferenciado. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 35/2017. Senhor presidente, haja vista o grande número de reclamações no que tange a demora para a realização de exames médicos no município e fora dele, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quais exames médicos são oferecidos pelo próprio município? Em relação a cada um deles, em média, quantos são atendidos mensalmente e qual o déficit de atendimento? Número 2. No que se refere aos exames encaminhados a outras cidades, quantos são atendidos efetivamente e qual o déficit? Número 3. Já existem medidas a serem aplicadas que visem a diminuição na fila de espera? Plenário Círio Ignátius, 3 de fevereiro de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento está em discussão. Fará uso da palavra o autor da matéria legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha através dos veículos de comunicação. Esse requerimento no que tange a informações em relação aos exames médicos, uma vez que muitos munícipes, acho que em vários de outros mandatos também, de outros vereadores aqui da Casa Legislativa, têm nos procurado para tirar algumas dúvidas em relação a quais exames realmente são feitos no município e quais exames não são feitos no município. Nós precisamos ter certeza do que tem e do que não tem, justamente para cada vereador, junto ao prefeito municipal, correr atrás de emendas, verificar uma maior disponibilidade da prefeitura municipal para poder comportar esses exames médicos. Está fazendo parte do meu mandato requerimentos, solicitando informações. Eu solicitei há 15 dias informações a respeito do CAPES, porque você tem que ter um banco de dados, de informações, para depois sim você traçar um planejamento e começar aí na Assembleia Legislativa, Estado de São Paulo, buscar recursos, tirar dúvidas com os colegas aqui dentro da casa, tirar dúvida com o prefeito e os seus funcionários a respeito do que realmente precisa a administração pública. Aproveito a oportunidade para elogiar o trabalho do assessor legislativo, que encontra-se aqui presente, o Maquininha, e também da atual gestão do Departamento de Saúde, que tem atendido dentro do serviço que possui essa demanda grande, exorbitante, a demanda dos exames médicos, principalmente que são realizados fora do município. Não tem milagre na administração pública, nós sabemos disso. Portanto, buscando maiores informações, buscando dados corretos, poderemos fazer com que a administração pública realize um serviço eficiente e realmente cumpra, elimine pelo menos 20%, 30% dessa fila de espera. E grande parte dela são pessoas com estado grave. Então, tem exames ali, por exemplo, que ficaram uns 4 anos parados na fila. Exames emergenciais, que a munícipe veio aqui em condições de risco de vida e que ficou na lista de espera, simplesmente. E agora foi atendido. Então, essa é a minha contribuição quanto a essa matéria. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 36/2017. Senhor presidente,
a nossa cidade tem enfrentado intensa crise financeira e, além disso, os veículos e maquinários do Departamento de Obras e Serviços Municipais estão em precária situação para serem usados. Entretanto, grande parcela da população encaminha reclamações a esta Casa de Leis referente ao serviço de infraestrutura e limpeza. Nesse sentido, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quais são os veículos e maquinários que este departamento possui? Número 2. Quais deles estão em precária situação que impossibilitam o uso? Número 3. Já foram adotadas medidas para a solução das péssimas condições em que os mesmos se encontram? Levantou-se quais seriam os problemas de cada veículo e custo para conserto? Há programação para a realização dos consertos necessários? Número 4. Que ações serão tomadas em curto prazo para principalmente serem realizados os trabalhos que dependem desses veículos, principalmente as máquinas e caminhões? Plenário Círio Ignátios, 13 de fevereiro de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento número 36 está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 37/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando, a respeito do processo administrativo que trata a conclusão das obras de infraestrutura do Jardim 12Ps, as seguintes informações. Número 1. Segundo empreendedores e adquirentes de lotes, já foram procedidas as conclusões das obras de infraestrutura desse loteamento, tendo solicitado há meses o parecer recomendando a edição de decreto sobre as conclusões, assim permitindo a liberação dos lotes calcionados. Quais os motivos que ainda não permitiram a liberação? Número 2. Enviar cópia de processo de inteiro teor justificativa. Aqueles que investem no desenvolvimento imobiliário e socioeconômico do município merecem rapidez e agilidade na liberação pelo poder público municipal, de acordo com a legislação pertinente. Em respeito aos que acreditam no potencial da cidade e também para que sejam eliminados os chamados vazios urbanos e, como tal, haja um avanço no crescimento planejado de Porto Ferreira. Este vereador tem sido procurado por muitos ferreirenses interessados em constituir moradia no referido local e que anseiam pela rapidez no trâmite do empreendimento, motivo pelo qual requer informações pormenorizadas e, consequentemente, a continuidade no devido procedimento. Plenário Círio Ignátios, 13 de fevereiro de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 38/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, bem como ao comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, Tenente Leonardo Regis Ramos, parabenizando-os em nome dos policiais militares no exercício da atividade delegada e servidores do setor de fiscalização de posturas da Prefeitura de Porto Ferreira, pela operação conjunta para a fiscalização de agências e mototaxistas no município. Plenário Círio Ignátios, 13 de fevereiro de 2017, Ismael Miguel da Silva, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 39/2017. Senhor Presidente, sabendo que a partir do início do ano letivo do ano de 2012, as aulas de educação física do ensino infantil e meios deixaram de ser ministradas pelo professor especialista, após a reestruturação e reorganização do plano de carreira do quadro do Magistério Público Municipal de Porto Ferreira. Considerando que nos dias atuais o profissional responsável por ministrar aulas de educação física no ensino infantil é o próprio professor, regente da sala de aula, este graduado em magistério ou pedagogia, o qual, na maioria dos casos, não se encontra habilitado ou preparado para ministrar aulas de educação física. Considerando a importância e necessidade da presença de atuação do professor de educação física nos anos escolares iniciais, onde foi comprovado através de estudos que, para
as aulas de educação física possa contribuir de maneira significativa no processo de desenvolvimento global da criança, principalmente nos anos iniciais. A psicomotricidade deverá ser estimulada de forma consciente e variada, oferecendo assim diferentes vivências motoras às crianças. E como fator de interdisciplinaridade, a educação física torna-se uma ferramenta importante para que a instituição de ensino atinja com sucesso os objetivos da aprendizagem escolar, em especial a alfabetização. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Há estudos junto aos departamentos competentes sobre a possibilidade dessas aulas de educação física serem ministradas pelos professores de educação física? Em caso positivo, quantas aulas semanais seriam possíveis e quando seriam implantadas? Em caso negativo, favor justificar. Plenário Ciro Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Sérgio Rodrigues de Oliveira, vereador. O requerimento número 39, de autoria do vereador Sérgio Rodrigues de Oliveira, está em discussão. Para uso da palavra, o respectivo autor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, também ao público, os internautas, né, o pessoal que acompanha também pela comunidade FM. Esse requerimento é um requerimento que há muito tempo, né, eu venho dando ideia para alguns amigos aí e gostaria que já tivesse entrado há algum tempo em pauta aqui na Câmara, mas infelizmente eu não encontrei muito apoio, né? E como eu sou profissional da área de educação física, eu venho questionar o motivo, né, que no final do ano de 2011, com a regulamentação do plano de carreira do magistério, as aulas de educação física do ensino infantil foi retirada do professor especialista. Nós temos informações direto aí na TV, nos meios de comunicações, sobre a importância da atividade física, principalmente nessa época que mais a criança necessita. Infelizmente, os administradores dessa época acharam melhor a retirada da aula de educação física por um especialista. Nós sabemos que hoje essa aula é até ministrada, mas ela não é ministrada por um professor especialista que sabe das necessidades que o aluno precisa. E em conversa com o prefeito, eu sugeri a ele que eu falei que eu ia entrar com requerimento para que ele estudasse a possibilidade de estar voltando essas aulas a serem ministradas pelos professores de educação física. Porque hoje nós sabemos que existe além dessa grande importância de ser o especialista, existe uma fiscalização também em cima, que é do nosso Conselho Regional de Educação Física, o CREF, onde eles estão batendo muito em cima das escolas e, inclusive, hoje é obrigatório o profissional ter a carteirinha e ser registrado no CREF para poder ministrar aula. Então, é um absurdo que essas aulas sejam ministradas por pessoas que não são especialistas. Então, eu gostaria que o nosso amigo Maquininha, que está aqui, o assessor legislativo, ao Gideon também, que é o responsável aí para o líder do governo, né, que levasse essas informações também através do Miguel, para ver a possibilidade de no próximo ano essas aulas serem então ministradas pelo profissional. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 40/2017. Senhor presidente, há muitos anos, alguns aposentados e moradores da Vila Sibila e bairros adjacentes se reúnem sob uma árvore plantada na Praça Aníbal Monteiro de Carvalho, em frente à Rua José Américo da Silva. O propósito é a distração dessas pessoas que trocam bate-papo e jogam baralho. Em conversa com algumas dessas pessoas que são frequentadoras desse local, fui informado que
há muito tempo esperam do Poder Executivo a construção de uma cobertura simples, que seja fixa e duradoura, justamente para esse fim, pois quando chove ou quando o sol está muito forte, é impossível eles frequentarem este local. As normas regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Há algum planejamento da administração para a construção de uma cobertura no referido espaço? Em caso positivo, qual é o projeto? Em caso negativo, favor justificar. Plenário, Ciro Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 41/2017. Senhor presidente, considerando que esse vereador ministra aulas de escola estadual, na Escola Estadual Professora Pedrina Pires Zadra, é morador no bairro Jardim Aníbal e frequentemente passa pela Praça Aníbal Monteiro de Carvalho, localizado na Vila Sibila, percebe diariamente a presença de várias pessoas desocupadas praticando delitos nesse local. No período de aulas, e frequência desses delinquentes aumenta principalmente nos horários da entrada e saída dos alunos nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Muitas vezes notamos que essas pessoas passam objetos não identificados de fora para dentro da escola, pois sobem nos muros da escola nos horários de intervalo dos alunos. Requeiro de Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, uma cópia ao comandante da Guarda Civil e Conselho Municipal de Segurança, para que, por favor, estudem a possibilidade de intensificar as rondas no bairro, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos nos 3 períodos. Desde já agradeço e parabenizo a todos pelo ótimo trabalho desenvolvido em nosso município e externo votos de estima e consideração. Plenário, Ciro Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 42/2017. Senhor presidente, tendo em vista a notícia veiculada por alguns sites e pelas redes sociais, referente ao contratempo na finalização do contrato com as empresas que efetuarão o transporte de alunos da zona rural do município, onde algumas linhas não fizeram o transporte dos alunos nos 2 primeiros dias letivos do corrente ano, ou seja, nos dias 2 e 3 de fevereiro, quinta e sexta-feira. Considerando que este vereador foi procurado por diversos munícipes, pais, responsáveis e alunos, muitos desses revoltados à procura de uma explicação, ou seja, querendo saber o real motivo que culminou na falta do transporte. Considerando que, de acordo com a Lei de Diretrizes de Base Nacional, Lei Federal 9.394, de 20/2/1996, que prevê a obrigatoriedade do cumprimento mínimo de 200 dias letivos em todas as unidades escolares e que, de acordo com esse contratempo inadmissível, muitos desses alunos acabaram sendo prejudicados por não ter outro meio de transporte e não terão os 200 dias letivos conforme a lei determina. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. O departamento sabia que o ano letivo começava no dia 2/2/2017, por que não programou a licitação a tempo? Número 2. Quais são os contratempos que impediram a finalização do contrato em tempo hábil? Número 3. Apurados os contratempos, foram identificados os responsáveis pelos mesmos? Número 4. A empresa deixou de apresentar documentos necessários? Qual o motivo da perda de prazo? Número 5. Quais as empresas foram vencedoras do certame? Número 6. Favor enviar demais informações que considerarem importantes. Justificativa. As informações aqui solicitadas servirão para o maior conhecimento dos vereadores sobre a questão e também para darmos uma satisfação aos munícipes. Plenário, Ciro Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador.
O requerimento está em discussão. Para uso da palavra, o autor da propositura legislativa. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, com relação ao requerimento que eu mandei aqui na Câmara, com relação ao motivo do contrato dos ônibus rurais para o início do ano letivo, eu estou vindo aqui porque eu fui muito procurado esses dias aí, com pais, alunos revoltados com esse problema que teve, né? Todos sabem que, de acordo com a LDB, nós temos que proporcionar, o poder público tem que proporcionar aos alunos 200 dias letivos. E com essa falha, vai ser impossível esses alunos que foram prejudicados ter os 200 dias letivos, por conta de que as aulas aconteceram e elas não terá reposição, porque essas aulas já aconteceram. Então eu venho até aqui, através do requerimento, pedir informação ao senhor prefeito, o motivo pelo qual aconteceu essa falha grotesca. Todos sabemos que estamos iniciando uma administração, mas tinham alguns responsáveis participando do governo de transição. Então isso não pode acontecer, tá? Porque a gente está prejudicando, a gente está ferindo uma lei aqui que pode trazer problemas, inclusive, para o prefeito no futuro aí. Então, gostaria que as pessoas que foram as responsáveis por essa falha, que fossem responsabilizadas e que me trouxesse depois aí as respostas do requerimento. Tá? E hoje, inclusive, senhor presidente, eu gostaria também de estar vindo aqui, porque, como todos sabem, eu sou professor ali na Escola Pedrina, e hoje de manhã eu estive presente lá na escola, e vários pais chegando com seus filhos correndo na escola, porque também teve ônibus que não correram hoje. Inclusive, agora à tarde também, uma aluna foi deixada para trás, ela disse que o transporte dela não passou, uma aluna do Pascoal Salzano. Então, a gente tem que verificar o que está acontecendo, porque isso não pode acontecer de forma alguma. Certo? Muito obrigado a todos. O requerimento continua em discussão. O vereador Alan João Orlando fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. O requerimento de extrema importância, vereador Sérgio, até mesmo por a gente participar da Comissão de Educação, a cobrança tem sido ainda maior, né, depois dos veículos de comunicação, a imprensa local tem divulgado, óbvio, as comissões, então acredito que outros membros de outras comissões permanentes aqui da Casa Legislativa também estejam sendo cobrados pelos munícipes a respeito das matérias que cabem a cada uma dessas comissões. Então, a Comissão de Educação é responsável também a dar informações quanto ao transporte, principalmente no que o Sérgio comentou a respeito dos 200 dias letivos, previsto pela legislação. Então, precisa ver como vai ser cumprido agora esses 2 dias. Hoje, o ônibus também não correu. A pergunta que eu faço, eu acho que é uma dúvida bastante pertinente, conversa que nós já tivemos aqui nessa casa, que eu já tive em particular com o senhor prefeito municipal. Será que esse problema que se aconteceu quanto à perda do prazo para a contratação da empresa ou não, ele se deu em prejuízo ao período de transição? Será que nós teremos que legislar quanto à transição? Foi prejudicada a transição do novo prefeito? Então, isso precisa ser discutido, que às vezes a transição foi prejudicada, devido à perda, então, desse prazo. Então, o município ele vai ficar à mercê 3 meses de picuinha, de grupos, né, dentro da política local. É um problema muito grande. Então, você vê quem foi prejudicado: o munícipe, a família, os estudantes, quanto aos dias letivos. Então, essa é a maior dúvida nossa, se o problema se deu aí, né, devido a novas contratações, o que é extremamente normal, mas é um assunto muito sério, ou realmente o problema se deu por falta de
transparência, por falta de harmonia no período de transição. Porque senão tem que ser feita uma legislação que obriga o período de transição, a administração que seja atual e passando para a sucessora, que seja obrigada, sim, a passar todas as informações e contribuir, principalmente com contratos que serão realizados no início do ano. Essa é a minha colocação. O requerimento continua em discussão. O requerimento versa sobre a falta desse veículo, desse transporte em 2 dias e, segundo o vereador Sérgio, hoje se repetiu. É um assunto de extrema importância porque está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O dever do transporte ele é previsto e inadmissível a sua interrupção. Entendo de boa valia a medida fiscalizatória e que traga, que a administração apresente quais são os motivos, o que está fundamentando esta interrupção, tendo em vista que é algo previsto na lei federal. Não deve ser descumprido. O requerimento está em votação. A matéria legislativa foi aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, temos 2 requerimentos que trazem em si 2 votos de pesar, de autoria ambos do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, um endereçado à família da senhora Maria Aparecida de Souza Amado, que é o de número 43, e o de número 44, endereçado à família da senhora Zoraide de Toledo Santos. Ambos os votos de pesar, requerimentos, recebem aprovação desta Casa de Leis. Requerimento 45/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que esteja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa as seguintes indagações. Referente aos materiais escolares, o Departamento Municipal de Educação realizará a entrega desses itens aos alunos da rede pública de ensino? Se afirmativa, a resposta especificar quais são os materiais e quando serão entregues. Favor encaminhar outras informações concernentes ao tema que sejam consideradas pertinentes. Cenário plenário Círio Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Miguel Brajone Lima, Coelho, vereador. O requerimento número 45 está em discussão. Em votação, o aludido requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 46/2017. Senhor Presidente, acerca do recolhimento de tributos do município, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa as seguintes indagações. Número 1. Atualmente, o único meio para pagamento de impostos e taxas municipais se dá exclusivamente pelas casas lotéricas, fato que nem sempre foi dessa maneira. Desta feita, por quais motivos os tributos deixaram de poder ser recolhidos nas agências bancárias do município? Favor enviar esclarecimento sobre o tema. Plenário Círio Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Miguel Brajone Lima, Coelho, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 47/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que solicita a relação atualizada dos cargos comissionados da administração pública direta, contendo a respectiva função e lotação. Plenário Círio Ignatius, 3 de fevereiro de 2017, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. O requerimento está em votação. Em discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade da Casa. Requerimento 48/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Qual a previsão para que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, seja inaugurada e entre em funcionamento? Número 2. Há profissionais suficientes para o funcionamento dessa unidade de saúde?
Favor enviar demais informações relacionadas ao assunto que ajudem a esclarecer o anseio da população pela inauguração desse próprio público. Plenário Ciro Ignati, 3 de fevereiro de 2017, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 49/2017. Senhor Presidente, no que concerne a padronização municipal de medicamentos pela farmácia municipal, que é realizada pelo Departamento de Saúde, existe uma relação de medicamentos que são adquiridos pela Prefeitura através do Programa Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, para atender os pacientes. Vários desses medicamentos não estão chegando aos destinatários, o que vem gerando uma reclamação constante dos cidadãos. Desse modo, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, que visa as seguintes indagações. Número 1. Por que aproximadamente 73 desses medicamentos, ceftriaxona, levofloxacino, levodopa, benzerazida, dentre outros, desde os últimos 3 meses não chegam à farmácia e principalmente aos pacientes? Número 2. O Departamento Municipal de Saúde possui previsão para adquirir esses medicamentos que constantemente estão em falta na referida farmácia municipal? Número 3. A atual administração pretende manter o exercício do programa REMUME implantado no governo anterior e que traz benefícios à população? Favor justificar. Número 4. Solicito que o Conselho Municipal de Saúde proceda ao acompanhamento do tema abordado nesse requerimento. Plenário Ciro Ignati, 3 de fevereiro de 2017. Renato Pires da Rosa, vereador. O requerimento número 49, de autoria do vereador Renato Pires da Rosa, está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Oi. Indicações. Número 71/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo a convocação do primeiro colocado no concurso público realizado no ano passado para mecânico de autos. Número 72/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo a colocação de uma proteção mais adequada na ciclovia ao longo da Avenida Nicolau de Vergueiros Forjás. Indicação número 73/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo estudos no sentido de uma melhor organização da saída de alunos da Escola Mário Borelli Tomás. Número 74/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo a limpeza dos arredores dos campos de futebol localizado no bairro Pascoal Salzano e no Cristo Redentor. Número 75/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo que o Departamento Municipal de Trânsito realize estudos sobre a possibilidade de colocação de redutor de velocidade na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, na altura do número 1389, Vila Daniel. Indicação número 76/2017, do vereador José Gustavo Braga Colucci, sugerindo dar denominação de Manuel Correia Porto na rua existente em frente ao ETA Correia Porto, trecho compreendido entre as avenidas Nicolau Bruno e as ruas José Naife e Viriato Montenegro, no Jardim Porto Novo. Indicação número 77, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo a colocação de placas e sinalização de solo no bairro Parque Residencial José Gomes. Número 78/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo a poda de árvores, corte de grama e manutenção na Praça Olívio Ferrari, no alto do Serra d'Água. Número 79/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo que seja composta uma equipe
para efetuar a remoção de galhos e outros entulhos que se amontoam pelas ruas da cidade. Indicação número 80/2017 do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo a fiscalização e notificação de propriedades de terreno na rua Nadir Zadra Ribaldo, altura do número 44, no Jardim Salgueiro, referente à limpeza dos imóveis. Número 81/2017 do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo a limpeza do terreno ao final da rua Cláudio Honor da Silva Borges, na altura do número 445 do Jardim Jandira. Indicação número 82 do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo a detetização dos cemitérios da Saudade e Cristo Rei, com o objetivo do controle de vetores. Indicação número 83/2017 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo uma ampla limpeza nas vias públicas do Jardim Aníbal, assim como a limpeza dos terrenos baldios e retirada de entulhos depositados nas ruas. Número 84/2017 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo com urgência o nivelamento e cascalhamento da rua Jean Gabriel Vilim, no bairro Estâncias do Granjeiros. Número 85/2017 do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo estudos para a oferta de mais vagas para exames de ultrassonografia aos pacientes da rede pública de saúde. Indicação número 86/2017 do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo estudos para a oferta de mais vagas para consultas médicas na especialidade de neurologia. Indicação número 87/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo a limpeza da rua Batista Arnone, que liga o bairro Vila Maria ao Jardim Aeroporto. Indicação número 88/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo ao Executivo interceder junto à concessionária do transporte público no município, no sentido de aumentar horários de ônibus durante a semana e criar itinerário também aos finais de semana no Parque Residencial José Gomes. Indicação número 89/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo a manutenção de ruas não asfaltadas no Parque Residencial José Gomes, quanto ao escoamento de águas pluviais. Indicação número 90/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo estudos para deixar o semáforo na confluência das avenidas Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz e Ângelo Ramos, com o pisca amarelo em alerta pela manhã para que o trânsito flua melhor. Indicação número 91/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo estudo para a conversão em mão única de direção na rua Arthur Zuzzi, em virtude da localização de um supermercado nesta rua que deixa o trânsito local prejudicado. Indicação número 92/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo estudos para melhoria do fluxo no trânsito da rotatória Avenida Ângelo Ramos, que dá acesso à Avenida Rudolf Streit, bem como o serviço de tapa-buraco na referida avenida. Indicação número 93/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo estudos para a elaboração de padrões de construção, remoção e construção de lombadas, para a regulamentação e aumento de vagas de estacionamento, para a definição de padrões, mão de obra qualificada e emprego de matérias-primas de boa qualidade nas operações de tapa-buraco, criação de regras e campanhas educativas concernentes à proibição de descarte de lixos e entulhos nas calçadas e ruas da cidade, elaboração de regras para plantio, remoção e poda de árvores, bem como a criação de viveiros de espécie apropriadas
de incentivo do plantio à população. Indicação número 94/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo estudos no sentido de evitar acidentes de trânsito na Avenida Cristo Redentor, na região do acesso aos bairros Residencial Redentor e Jardim Botafogo. Indicação número 95/2017 do vereador Miguel Bragione Lima Coelho, sugerindo a possibilidade de criar um cursinho pré-vestibular oferecido pela administração municipal. Prestação de contas do Legislativo referente ao mês de janeiro/2017, dado conhecimento à Casa. Palavra livre inicial. Não havendo nenhum vereador inscrito para o uso da palavra livre inicial, solicito aos senhores vereadores a dispensa do intervalo regimental para entrarmos à ordem do dia, a fim de deliberação sobre alguns projetos de lei. Havendo concordância do plenário, entramos para a ordem do dia. Em primeiro lugar, temos um projeto de lei complementar, o projeto de lei complementar número 1 da mesa da Câmara, deste ano, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Porto Ferreira. Esse projeto já teve a sua primeira votação na sessão anterior e prosseguirá agora a segunda votação. O projeto de lei complementar, inicialmente, está em discussão. Ele é de autoria, como disse, da mesa da Câmara Municipal. Foi lido, foi debatido com todos os colegas da Casa de Leis. Ele está extinguindo alguns cargos dentro da Câmara, está criando outros, e mesmo nessa alteração, que será amplamente divulgada para a nossa cidade, nós conseguimos uma economicidade. Nós extinguimos 2 cargos e criaremos com base nele 3. E teremos uma economia no desenrolar dos próximos 3 anos de mais de R$60 mil. O projeto de lei complementar está em votação. Os vereadores que forem a favor, continuem sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei complementar número 1/2017 foi aprovado por unanimidade. Temos, pois, o projeto de lei número 2 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio da Previdência Social, que são as contribuições patronais. Esse projeto também foi debatido na sessão anterior, foi votado na sessão anterior e está para se consumar com sua segunda votação. O projeto em questão está em discussão. Tal projeto, ele autoriza o parcelamento de débitos oriundos dessas contribuições patronais. Se assim não fizer, o Poder Executivo ele fica impossibilitado de realizar determinadas transações, cujo objetivo é o benefício da população. O projeto está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. O projeto número 2 foi aprovado por unanimidade da Casa. Temos agora um parecer referente a um projeto, ao projeto de lei complementar número 7 de 2016.
O projeto referido, ele inclui dispositivo na Lei Complementar número 74 de 2007, lei esta que dispõe sobre a instituição do plano diretor do município de Porto Ferreira. Ele inclui a linha G, que seria uma ponte. O assunto foi muito debatido pelas redes sociais, mas vou deixar para a discussão. Inicialmente, votaremos o parecer em conjunto de 4 comissões desta Casa de Leis: comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e da Defesa do Meio Ambiente. Procederei à leitura do parecer. O projeto de lei complementar número 7 de 2016, de autoria do Poder Executivo, inclui a linha G ao artigo 83 da Lei Complementar número 74/2007, que dispõe sobre a instituição do plano diretor no município de Porto Ferreira, dispondo que a ponte sobre o rio Santa Rosa pode também ser construída em outro local, diferente do estatuído pelo plano diretor atual. Qualquer alteração no plano diretor do município deverá seguir o mesmo trâmite de sua elaboração, devendo ser precedida da competente audiência pública, cuja convocação deverá ser realizada pelo Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR, nos termos estabelecidos pela Lei Complementar número 74/2007, Plano Diretor. Da mesma forma, o artigo 157 do Plano Diretor, em seu parágrafo único, assim dispõe: parágrafo único. Os projetos de que trata o caput, antes de serem encaminhados à apreciação da Câmara Municipal, deverão ser discutidos e apreciados pelo Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR. Pelo exposto, tendo o projeto de lei complementar em exame sido enviado à Câmara antes da realização da audiência pública, sem a devida participação popular, o mesmo projeto está em desacordo com a legislação pertinente, visto não atender os pré-requisitos básicos de forma. E as comissões, portanto, opinam pela ilegalidade do prosseguimento do processo. Mesmo porque o artigo 180 da Constituição Estadual, em seu inciso 2º, assim dispõe: no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, plano, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Ante o disposto acima, entendemos que o referido projeto de lei complementar, na forma em que foi enviado à Câmara, está violando a Constituição Estadual, bem como o instituído pelo Plano Diretor. Portanto, entendemos ilegal, uma vez que a participação dos vereadores na votação não supre a necessidade de que as entidades comunitárias se manifestem sobre o projeto, conforme até entendimento do TJ de São Paulo, num julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta, utilizada como fundamento no parecer, ela traz uma hipótese que não foi cumprida a disposição do artigo 180, inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo, que determina essa participação das entidades comunitárias no estudo da alteração aprovada pela lei, ausência do plano diretor. A participação de vereadores na votação do projeto não supre a necessidade de que as entidades comunitárias se manifestem sobre o projeto. Assim, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º do Regimento Interno, estas comissões que julgam o projeto de lei complementar apontam que é ilegal por não cumprir os requisitos imperativos do plano diretor, Estatuto da Cidade e da Constituição Estadual. Submetemos esses pareceres ao plenário para ser discutido e votado,
e somente se rejeitado prosseguirá o processo. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2017, pela Comissão de Justiça e Redação, formada pelos vereadores Marcelo Zelim, presidente, Francisco Donizete Pereira, secretário, e Gideon dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos senhores vereadores Gideon dos Santos, presidente, Ismael Miguel da Silva, secretário, e Marcelo Zelim, membro. Pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, constituída pelos vereadores Gideon dos Santos, presidente, Alan João Orlando, secretário, e Francisco Donizete Pereira, membro. E pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, composta pelos senhores vereadores Alessandro Rossi Bertazzi, presidente, Sérgio Rodrigo de Oliveira, secretário, e Alan João Orlando, membro. O parecer das comissões em conjunto está em discussão. Fará uso da palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Falar o quê, né? O que nós vamos falar? Diz a lenda que há 40 anos atrás, uma grande empresa, vamos dar nome, a Goodyear, que se instalar em Porto Ferreira. E aí, na época, um prefeito e meia dúzia interviram lá, não deixaram essa empresa se instalar em Porto Ferreira. E 40, 50 anos depois, a gente vem quase todo dia recebendo currículos na rua por conta da condição de não ter emprego na nossa cidade, que hoje se estima-se que mais ou menos 4, 5 mil pessoas estão desempregadas. 40 anos depois, no ano de 2010, por interesse de meia dúzia, foi feito um processo de concessão e que hoje está sendo discutido aqui dentro dessa Câmara Municipal. Que foi bom para a população? Não. Foi bom para meia dúzia. E agora nós estamos aqui tratando de um assunto relacionado à ponte sobre o Rio Santa Rosa, que é do interesse da coletividade, mas por conta de meia dúzia, a coisa não andou. E não precisa nem dar nome, né? Porque todo mundo está careca de saber, né? Cidade inteira sabe, né? É uma vergonha, numa crise econômica que o nosso país vem vivendo, que o nosso estado vem vivendo, que a nossa cidade vem vivendo, desperdiçar a oportunidade e jogar pelo ralo 650 mil reais que foram disponíveis para a realização da primeira etapa dessa ponte. Daqui 5 anos, 10 anos, muita gente vai estar falando disso. Como se falou da Goodyear, como hoje se fala da Odebrecht. Daqui 10 anos, menos, daqui 5 anos, muita gente vai estar chorando essa ponte. Mas como nós conversamos entre nós, vereadores aqui, está sendo recomendado ao prefeito Rômulo Ripa que retome essa negociação junto ao Compur. Que o parecer foi bem específico. O que falta? Falta a audiência pública e o parecer do Compur, que no meu ponto de vista teve tempo suficiente, porque desde junho do ano passado se fala a respeito da ponte. Aí esses dias eu fui abordado na rua, a pessoa falou assim para mim: ah, Dentinho, você vai perder a ponte. Eu não. Não, vou perder também. Mas toda a nossa população vai perder. Como nós perdemos lá atrás, quando não veio a Goodyear, como nós perdemos em 2010, a partir do momento que a Odebrecht se instalou em Porto Ferreira, e hoje vem explorando a população de Porto Ferreira, nós vamos perder a oportunidade com a ponte também. Na quinta-feira, senhor presidente, como nós conversamos na semana passada, eu vou estar indo até São Paulo e vamos estar procurando o nosso secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, para ver se a gente consegue uma prorrogação desse prazo. E que se deixe para trás essas picuinhas.
Ah, porque eu não gosto daquele grupo político, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do cicrano. Gente, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Porto Ferreira não pode ficar refém dos desejos e das vontades de meia dúzia de pessoas. Porque senão, nós vamos continuar retardando o desenvolvimento de Porto Ferreira, como já vem acontecendo ao longo dos anos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, senhor presidente, colegas vereadores, e todos vocês que nos acompanham, que essa Câmara Municipal que está aqui hoje, renovada, está pensando sim no interesse do coletivo e no interesse público em primeiro lugar. Interesse pessoal, nós vamos deixar para trás. Chega de retrocesso para Porto Ferreira. Vamos buscar, sim, o desenvolvimento. Eu fui por mais de 10 vezes para São Paulo, desde 2014 que eu estou indo em São Paulo, para conseguir assinar o convênio dessa etapa. Muita gente deu risada na cara do Dentinho, só que ninguém teve peito para ir até o governador e viabilizar 650 mil reais de recursos, assinar um convênio. Quando eu fui lá buscar esse projeto, não fui para afrontar a meia dúzia, fui pensando no coletivo. Então hoje eu estou muito entristecido de estar aqui, sendo que nas outras 2 semanas eu vim aqui trazer 2 notícias boas, que eram os 250 mil lá da Rodolfo Street, que vai ser recapeada, e a semana passada 100 mil reais que nós conseguimos lá para o Hospital Dona Balbina. Só que a luta continua, minha gente. E quinta-feira eu vou estar lá em São Paulo, correndo atrás de prorrogar esse prazo desse recurso, para a gente viabilizar a construção da primeira etapa dessa ponte. E eu quero pedir aos membros do Compur, que fazem parte aqui agora, estão participando da sessão, que a partir desse momento, deixem a rivalidade de lado. Nós estamos numa nova administração, nós temos uma nova Câmara Municipal. O interesse tem que ser do coletivo, e não de meia dúzia. E que prosperem nos debates. Porque a gente tem informações que essas discussões foram à tona, só que teve mais briga do que acerto. Teve briga por quê? Por causa de rinchinha, de picuinha. E quem perde com isso? Como o vereador Alan disse, numa discussão de um requerimento, somos todos nós. Somos a população de Porto Ferreira que perde com intriguinha, com briguinha, com conversinha fiada, com blá de Facebook. Então eu peço encarecidamente a cada um dos senhores e através do nosso assessor legislativo, do nosso líder de governo aqui, o Gideon, que transmita isso para o prefeito Rômulo Ripa, que estaremos indo a São Paulo na quinta-feira, retomando essa conversa, e ao Compur e à Prefeitura Municipal, que acerte os ponteiros, porque o deputado fez a parte, a prefeita fez a parte, o vereador fez a parte. Quem não fez, que faça. O parecer das comissões continua em discussão. Para uso da palavra, o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, eu venho aqui parabenizar o Dentinho pelas palavras, né? E justificar que eu também faço parte da Comissão de Meio Ambiente. Nós fizemos o parecer em conjunto e o parecer nosso foi favorável. Nós vamos ter que votar a favor por conta que o projeto que nós analisamos veio em desacordo, né? Infelizmente, não sei se foi de caso pensado ou não, fizeram as coisas para não dar certo. E, infelizmente, a população de Porto Ferreira que está perdendo. Mas eu, em solidariedade ao vereador Dentinho, venho me colocar à disposição também com os deputados do Partido Democratas lá, se a gente puder estar ajudando, da gente estar ajudando a interceder, para que a gente consiga prorrogar esse prazo e que o prefeito, o excelentíssimo prefeito Rômulo, retome esse projeto, faça um novo projeto
e que a população de Porto Ferreira possa ser beneficiada com essa ponte. Porque nós sabemos da importância. Foi como o Dentinho falou, daqui 4, 5 anos, eu que moro naquela região lá, Jardim Aníbal, Vila Sibila, o pessoal que mora, Zé Gomes, Jandira, aquela região da cidade, daqui 4, 5 anos vai ficar praticamente impossível transitar somente nessas 2 pontes que nós temos disponíveis hoje. Então, é de suma importância que nós consigamos viabilizar para que no futuro essa ponte seja construída. Então, eu me coloco à disposição também, Dentinho, juntamente com o presidente do partido nosso, para a gente estar também em São Paulo, se puder ajudar, para que a população de Porto Ferreira possa ser beneficiada com isso. E não essa meia dúzia de pessoas que lutaram para isso não dar certo, fica dando risada nas costas dos outros aí. Então, a gente está aqui para ajudar também. O parecer continua em discussão. Prezados vereadores, inicialmente eu tenho que tecer loas à sábia decisão desta Casa de Leis. Sábia decisão pelos responsáveis e componentes das 4 comissões que exararam esse parecer. Ora, a Câmara, que é a Casa de Leis, observou a lei, fez o seu dever. Mas por que o presidente está tecendo loas? Porque não é fácil cumprir o que diz a lei. Em alguns momentos você quer que determinadas coisas aconteçam da forma que você quer, da forma que possa trazer o bem comum. E isso, às vezes, conflita com a lei. Os vereadores desta casa, que fazem parte das 4 comissões, ficaram estritamente restritos, na verdade é uma redundância de propósito, ficaram restritos ao quê? Ao preliminar do projeto. O que é o preliminar do projeto? O conteúdo preliminar. O conteúdo preliminar é aquele de checagem inicial. Quando o projeto chega a esta casa, as comissões vão analisar se aquele projeto que aqui foi encaminhado ou apresentado por algum dos vereadores é um projeto que merece prosperar. É um projeto que obedece ao que está disposto na lei. Depois dessa checagem, é que se discute o mérito. Se é melhor aqui, se é melhor ali, se tem impacto aqui, se tem impacto ali, se afeta outra situação. Enfim, todas as discussões de observações sobre o conteúdo, estas discussões, elas são reservadas para o mérito. É secundário. Inicialmente, os vereadores têm que se ater e observar o quê? O conteúdo preliminar. O projeto chegou, muito bem. O projeto obedece a que rito? Tem que ser votado de uma única vez? Ele é baseado numa legislação? Ele vai modificar uma lei já criada? Vai, muito bem. Essa lei prevê em algum de seu dispositivo uma forma para suas próprias modificações? Não, não prevê. Observa um rito. Não, prevê, como é o caso em tela. O projeto, ele foi encaminhado para esta casa e o seu encaminhamento, infelizmente, não observou o que a lei em si previa. Ora, o plano diretor dizia, para se encaminhar uma modificação em qualquer artigo, em qualquer dispositivo ou qualquer alínea, modificação, inserção, extração, o que quer que seja, você tem que obedecer ao que está previsto no próprio plano diretor. E o que diz lá? Carece de uma análise de, no caso, o Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR. O que é o CONPUR? O CONPUR é um órgão popular de controle. Ele faz um prévio controle que
que vem para o Poder Legislativo, depois proceder ao seu trabalho, que também é de controle. Se esse projeto, quando foi encaminhado a esta casa, trouxesse o parecer do Compur, o discurso do vereador Bertazzi hoje era eufórico, porque ele observaria e falaria, olha, observou, está aqui, está previsto, nós vamos ter o que a gente lutou, o que nós debatemos. Mas o vereador defendeu o quê? O posicionamento legalista. O projeto é falho, o projeto é viciado. O Poder Executivo, na administração anterior, não mandou o pressuposto de dever. De quem que é a culpa? A culpa foi do Executivo, que não mandou o que estava previsto na lei. Como pode um Poder Executivo, com uma assessoria jurídica, com uma procuradoria, com 200 cargos de confiança, com 500 pessoas interessadas, cometer um erro desse? É forçar um pouco a inteligência da gente. E aí quer transferir o ônus de sua irresponsabilidade ao Poder Legislativo. Ora, por favor, são várias situações que estão nesse entorno. O problema, como o próprio vereador Bertazzi se manifestou, o problema em si, ele criou uma dimensão de animosidade entre cidadãos. Disputa. Quem vai ganhar? Ora, que isso? Saímos da seara de observância clínica do projeto, de observância promissora e de prosperidade, para entrarmos na seara da discussão pessoal. Quantas ofensas nós vimos sobre isso pelas redes sociais? Quantas brigas, quantas historietas paralelas, um falando uma coisa, outro falando outra. E o que deveria ter sido apreciado não estava em questão. A criptonita do projeto veio com ele, plagiando aí o que diz o Superman. Ora, eu quero, por meio do uso da palavra, externar o meu empenho e o meu esforço em dois sentidos para com os vereadores que me antecederam. O primeiro, referente ao possível retorno de um projeto desse à Câmara Municipal, desde que cumpra os requisitos essenciais. Porque uma coisa eu asseguro aos senhores, esta Câmara não vai tolerar e não apoiará situações ilegais, situações que destoam da legalidade e da constitucionalidade. Em segundo lugar, e é claro, complementando o primeiro, para que haja o retorno, o município precisa proceder às audiências públicas por meio do próprio Compur. E sabemos que neste ano esse trabalho será realizado por meio da revisão do plano diretor. É importante e imprescindível que a população participe de todo esse processo. Não adianta depois, lá na frente, se queixar. Tem que participar do processo e do entorno. Em segundo lugar, como estava dizendo do empenho, eu externo o meu empenho ao esforço do vereador Bertazzi, que lutará para transferir esse recurso a uma outra finalidade, e finalidade esta que atenda às necessidades da população. O vereador, como me disse, buscará, talvez nesta semana ainda, os contatos aí devidos para ver se consegue substituir, trocar esse recurso que, conforme ele, estava previsto para o nosso município. Feitas essas observações, eu coloco o parecer em conjunto das comissões, parecer este que opina pela ilegalidade do prosseguimento do projeto, em votação. Os vereadores a favor do parecer da comissão, das 4 comissões, permanecerão sentados. Os vereadores que forem contrários ao parecer das comissões se levantarão. Está em votação. O parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente
foi aprovado por unanimidade. Isto quer dizer que o projeto de lei em questão, projeto de lei complementar número 7 de 2016, caiu por terra. Palavra livre final. Inscritos previamente, e inicio com o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui pelos meios de comunicação, uma boa noite a todos. Como já foi dito por vários vereadores aí, o projeto de lei realmente está em desacordo, veio falho para essa Casa de Leis, né? Nós, como vereadores, temos que apontar as possíveis irregularidades e pedir, né? Só nos resta pedir para o senhor prefeito que faça o mais breve possível os apontamentos do que foi mantido e que trouxe para cá, para essa Casa de Leis, em desacordo, para que a população não saia prejudicada mais uma vez, né? Eu não estou aqui para dizer aonde essa ponte tem que sair, o que eu sei é que essa ponte tem que sair, né? E o que diz o Estatuto das Cidades, capítulo 4º, da gestão democrática da cidade, artigo 43, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. 1. Órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal. 2. Debates, audiências e consultas públicas. Supremo Tribunal Federal. Realmente é trabalhoso planejar o desenvolvimento urbano. É custosa a elaboração de lei que constitui o plano diretor da cidade. Porém, é preciso a realização desse esforço, com a efetiva participação da população, sem o que as cidades brasileiras constituirão a se desenvolver de forma desordenada, tornando-se incapaz de cumprir o seu desejo, que é de nos permitir nelas viver e buscar a felicidade. Então, eu, como vereador também do PSDB, Dentinho, me coloco à inteira disposição, e se for o caso e pertinente aí, está indo até com você para São Paulo, e a gente buscar o mais rápido possível uma solução para tudo isso que foi criado, né? Não me cabe agora aqui estar apontando um ou outro. O fato é que essa ponte tem que sair, né? E no mais curto possível tempo, para que todos possam usufruir disso daí e planejar a sua vida. Eu tenho também familiares do outro lado lá, sei da dificuldade que tá indo e voltando. Então fica aqui, fico à disposição do que precisar, Dentinho. E estou com você nessa daí, vamos correr atrás de tudo isso, tá? Uma boa noite a todos. Fará uso da palavra o vereador José Gustavo Braga Colucci.
Senhor presidente, público presente, rapidinho eu só queria alertar sobre uma das indicações que eu fiz sobre a ciclovia, pedido de um tipo de um guarda-reio, de uma proteção um pouco melhor nessa ciclovia aqui da nossa avenida, antiga 24 de outubro, hoje Nicolau de Vergueiro Forjás, porque ali ninguém sabe se o carro entra no lugar do ciclista ou se o ciclista entra no lugar do pedestre. É só observar um pouquinho. Eu pediria aí o apoio dos nobres colegas, no sentido de cobrar o prefeito de uma proteção de borracha, de plástico um pouco maior, ou tirar de uma vez a ciclovia, porque o jeito que está é perigoso. Tá? Ou regulamenta, faça uma coisa em ordem, ou não faça. Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre a saída de alunos da escola de comércio. Está uma loucura, está difícil. A gente pede aí um apoio dos nobres colegas também, no sentido de cobrar o prefeito, Maquininha também está lá ouvindo, tanto da Guarda Municipal, como o setor de trânsito também, para poder coibir. Está começando a aumentar os números de brigas ali, está começando a descer alunos do Washington Luiz para confrontar alunos da escola de comércio. Isso eu recebi reclamação da nossa população. Tá? Então eu gostaria, não foi requerimento, foi apenas uma indicação, mas gostaria do apoio de todos, porque são reclamação da nossa população. Tá? Mais uma coisinha, parabenizar mais uma vez o grupo aqui, em nome do João, tá, João Lázaro, o ex-vereador, de trazer o pessoal de novo com a reclamação de água, o pessoal que fez até uma reportagem na televisão essa semana, e parabenizar principalmente os colegas da Câmara, em nome do Gideon, que chamou para si e convidou todos os vereadores, logicamente, falando com o presidente primeiro, e nós fizemos essa reunião hoje às 7 horas, com esse grupo de pessoas, para poder aprofundar mais ainda nos assuntos da Odebrecht, do alto número de reclamações, igual diz o nosso presidente. Reunimos com a empresa essa semana, reunimos com os moradores, vamos reunir com a agência reguladora e, quem sabe, vamos apontar problemas para tentar achar uma solução o mais rápido possível. Tá? No mais, senhor presidente, eu quero parabenizar o trabalho que o senhor está conduzindo à Câmara, mas não o senhor, em nome de todos os vereadores que não estão medindo esforços no sentido de trabalhar e trabalhar em conjunto. Falaram por aí, essa Câmara é fraca. Mas não é mesmo. Essa Câmara é nova, essa Câmara tem ideia e essa Câmara está falando a mesma língua. Tá? Portanto, primeiras 2 atitudes na casa que todos os vereadores aprovaram. Parar com a rádio, que era um gasto enorme por ano, e também reduzir o cargo de comissão dentro da casa, que também era outro gasto. Ou seja, nós estamos andando conforme a nossa crise. Nós vamos dar, sim, estrutura para essa casa, porque nós temos que dar estrutura para os vereadores, para poder também fazer um trabalho melhor junto com a população. Mas nós somos os primeiros a ser exemplo também na hora de cortar os gastos. Parabéns, senhor presidente, parabéns, vereadores. Vereador Alessandro Rossi Bertazzi fará uso da palavra livre final. Até reiterando o que o vereador Gustavo acabou de dizer, queria estar parabenizando aqui o presidente Miguel, que na última sexta-feira procedeu aqui com um processo seletivo para uma estagiária que vai estar fazendo os trabalhos ao lado do doutor Ivo, uma estagiária do departamento jurídico. Foi um processo seletivo que foi feito na última sexta-feira à tarde, com vários vereadores acompanhando, e nós tivemos uma jovem estudante que foi a primeira colocada no processo seletivo, uma jovem simples, humilde, e que está tendo a oportunidade, através de um processo de transparência, não foi um processo indicado, né? É uma coisa indicada, uma coisa transparente, onde nós demos a oportunidade para vários jovens estudantes de advocacia, estudantes de direito, que viessem aí. Gostaria também, senhor presidente, solicitar ao vereador Gideon, ao Maquininha. Na semana passada eu tinha dado um alerta a respeito do mato alto que estava nas escolas. Eu fiz um requerimento na quarta-feira à noite, mas por conta de problemas na minha internet, esse requerimento não chegou até a Câmara Municipal, e eu fui me atentar com isso
hoje no fim da tarde. Então, gostaria de estar solicitando ao vereador Gideon e ao Maquininha que solicitasse ao nosso departamento de obras, ao nosso departamento de educação, que fizesse, então, o serviço de capinagem e de poda da grama nas escolas, tendo em vista que tem problema com aranha, problema com caramujo, e também de pernilongos, enfim, mosquito da dengue e demais coisas aí. Demais, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos cidadãos aqui na Casa de Leis, que mais uma vez vem lotando aqui o nosso plenário, e desejar a todos vocês uma boa semana, e até a semana que vem. Vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha, quero tecer alguns elogios em relação ao Departamento de Promoção Social. O Gideon nos convidou na quinta-feira para participar do almoço do CCI, retomando as atividades do Centro de Convivência do Idoso, um projeto social bastante interessante, voltado à terceira idade, teve retomada das suas atividades. Então, agradecer o convite, parabenizar a diretora do departamento, também por ter externado o convite a nós, vereadores, e para poder participar das atividades do município. Então, a Câmara Municipal tem sido convidada, senhor presidente, pela administração atual, a participar de atividades referentes aos departamentos. Isso é de suma importância, tanto para a população também acompanhar o trabalho dos vereadores, que numa conversa com o munícipe faz parte desse projeto, e que a gente possa também se inteirar das dificuldades da administração em loco, né, convivendo junto aos projetos. Quero também externar o convite e todo o carinho, né, apresentado quando eu fui na Estação Sertaneja, que deu início no final de semana retrasado. O Renan Arnone me recebeu muitíssimo bem no programa, que hoje é o diretor do Departamento de Cultura e Turismo, ao João Risse, que vem realizando esse programa de extrema excelência, quanto à música sertaneja de raiz, que tem aqui também integrantes das duplas sertanejas que participam desse programa, um programa extremamente tradicional do município de Porto Ferreira, que eu estive à frente da seção de cultura e pude conhecer de maneira mais íntima, e parabenizá-los aí pela grande excelência do programa, que teve início agora, a retomada das atividades todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Anfiteatro Municipal. Quero aproveitar também a oportunidade, senhor presidente, parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando aqui a Câmara Municipal, com extrema transparência, democracia, ao lado de todos os vereadores que estão lutando, sim, pela transparência da Câmara Municipal, e também sempre em ter cada vez mais conhecimentos para analisar os projetos e fazer a votação de acordo com a legalidade. Então, quero parabenizá-lo pelo processo seletivo que se deu aqui na Câmara Municipal na sexta-feira, parabenizar a estudante que, com esforço, contou depois a sua trajetória de vida, a sua luta em cursar o curso de Direito, né, está no segundo período, no segundo ano, aliás, no terceiro período do curso, e agora vai ter a possibilidade de pagar os seus estudos sobre uma renda dentro da sua própria profissão, que vai trabalhar aqui no setor jurídico da Câmara Municipal. Tivemos também essa semana a aprovação de uma estudante em curso de medicina na USP de Ribeirão Preto, de baixa renda. Então, uma estudante que exerceu cursinho público, exerceu também, estudou em escolas públicas e agora está entre a classe rica, a classe alta na USP de Ribeirão Preto, porque lá também a elite domina o curso de medicina, infelizmente, né? Então, é uma discussão que a gente tem que colocar também em âmbito estadual e federal, se as escolas, se as faculdades públicas realmente atingem os alunos de baixa renda ou não, ou será que nós estamos pagando nossos impostos para o pessoal da classe alta que tem acesso a escolas particulares a utilizarem desse serviço público até então. Quero externar meu respeito ao trabalho do vereador Dentinho, que realizou quanto à ponte. Sabe, Dentinho, nós aqui realizamos na quinta-feira o parecer bastante legalista em cima do projeto da ponte. Gostei bastante da fala do Miguel quanto ao trabalho do Poder Executivo anterior na elaboração do projeto. Sei da sua luta quanto à criação da ponte, da sua luta tanto quanto mandato, quanto pessoa, porque sabe as dificuldades que os moradores têm na questão de acessibilidade dentro do município. Nós temos que lutar, sim, por uma cidade para todos, como mencionou o Estatuto das Cidades. Então, eu também, como parte do PSB,
vice-governador Márcio França, governador do Estado de São Paulo, me coloco à disposição, Dentinho, para que a gente possa realizar e manter esse projeto, que ele venha sem vício para essa Casa de Leis. Porque seria ridículo se a gente votasse a favor de um projeto que não cumpre a legislação. Então, eu sei que outros vereadores também vão estar a parte desse projeto para que a ponte saia, se realize, mas dentro da legalidade. Agradeço também a população presente, a terceira sessão nossa, o público em alta, isso é muito importante. Participe, utilize da Câmara Municipal para acompanhar os trabalhos dos vereadores, utilize também das redes sociais e mandar mensagens diretamente aos vereadores que estão sempre à disposição. É um meio de comunicação a mais que a população tem de cobrar, acompanhar o trabalho dos mandatos. Então, muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite, público presente, aos internautas e ouvintes da Rádio Comunidade. Quero também colocar aqui à disposição, vou falar com o Executivo, com a indicação do vereador Gustavo Braga, a respeito da saída dos alunos na Escola Mário Bolério Tomás, que realmente é muito complicado. Tive reclamação de vários pais e gostaria de falar para uma maquininha que urgentemente teremos que ter essa solução. Antes fechavam a rua, mas agora não fecha mais, não sei por qual motivo, mas vamos amanhã estar analisando, para que a Guarda Municipal venha a estar fechando de novo no horário de saída dos alunos, pois sabemos que a porta da escola e o fluxo de trânsito é ao contrário da descida, né, da saída dos alunos. Então, estarei amanhã conversando com o prefeito pessoalmente, tenho uma reunião com ele e já passarei isso para ele. E uma outra situação também é a ponte. Acho que todos os vereadores ouviram falar muito dessa ponte há alguns anos e vem externando até hoje, a ponte que infelizmente não é o local correto, muitos querem lá, mas digo ao Dentinho que estamos à disposição também, o PSD, vamos conversar com o Executivo para que esteja procurando o melhor e o local certíssimo para essa ponte. Vários moradores compraram seu lote no Santa Luzia, na esperança que essa ponte saía. Isso todo mundo sabe disso, que muitos lá, comprei um lote lá que a ponte vai vir logo. Mas a gente sabe que tem um plano diretor. E quando no plano diretor em 2007 foi constituído que o Conselho Municipal de Políticas Urbanas estaria incluído nisso. Então, nada se aprova sem passar pelo Compor. Infelizmente, a administração anterior andou passando, faltou alguns laudos, faltou alguma coisa, Dente, e até na Casa de Lei aqui esse projeto não passou por unanimidade, você está ciente disso. Então, nosso voto do parecer foi ao contrário. Por quê? Porque não era constitucional. Então, eu como membro, presidente de 2 comissões e como membro de mais uma comissão, também coloquei a minha opinião sobre dar o parecer contrário. Mas não que somos contra a população, não. Mas vamos estar correndo pelas normas vigentes. Conversei com o Paulo do Compor esses dias para retirar alguma dúvida, porque gosto de estar por dentro de todos os assuntos. E ele explicou que se colocar no plano diretor não terá nenhum problema. Então, gente, estamos aqui, a administração tem que saber que não pode passar por cima do Compor. Então, é um projeto sério, mas com algumas atitudes equivocadas, onde passaram por cima de algumas situações. Mas nós estamos aqui para trabalhar em prol da sociedade, em prol do município, e estamos à disposição, Dentinho. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Fica difícil fazer o uso da palavra depois desse manifesto dos colegas que me antecederam, porque os assuntos praticamente foram esgotados. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os que aqui estão e que estão continuando com esse ritmo de presença na Câmara. É importante, a Câmara está aqui para servir a população de Porto Ferreira, nós somos os seus representantes. E, em segundo lugar, eu quero e preciso só fazer uma colocação que faltou quando da explanação acerca do projeto, do parecer sobre o projeto, condizente à ponte.
A ponte, em tese, ela não sumiu com a nossa rejeição. Não. A ponte ela existe, ela está prevista, de acordo com o plano diretor, em um local. O projeto de lei que aqui chegou, ele previa o quê? Uma mudança do lugar dessa ponte. Então a ponte ela volta ao seu lugar inicial. Ela lá está. Ela não sumiu. Onde é o lugar inicial é no Santa Rosa. Então, só uma colocação. Participa os senhores e senhoras e a população que está acompanhando esta sessão acerca da reunião que tivemos na quarta-feira passada com a Odebrecht, a convite da própria Odebrecht. Nos reunimos, todos os vereadores, os 11, e ouvimos a versão, a explanação, a explicação acerca dos trabalhos concernentes à concessionária de serviços de água e de esgoto. Tivemos hoje, também a pedido, no caso popular, de um grupo de cidadãos, para que ouvíssemos os reclames condizentes e que estão afetando a população sobre as exorbitâncias e sobre o trabalho da Odebrecht, que ao grupo não está soando bem, conforme vários apontamentos que nos foram narrados numa reunião hoje antes da sessão. Teremos ainda nessa semana uma reunião com a agência reguladora. E depois da reunião da agência, depois da estruturação, do estudo do contrato em vigência, procederemos à realização de uma audiência pública, trazendo as partes envolvidas. Na sexta-feira, tivemos aqui o processo seletivo, como foi antecedido por alguns colegas, do estagiário de Direito. Tivemos 34 jovens fazendo provas, que fizeram as provas nesse plenário, e uma jovem conseguiu ser a vitoriosa. Naturalmente, era uma vaga oferecida. Essa jovem começará, essa estudante começará o seu estágio, possivelmente ainda nesta semana. Procedemos à realização de um processo seletivo, justamente para trazer à população a segurança e a transparência dos trabalhos do Poder Legislativo. Eu quero congratular novamente as comissões da Câmara pelo árduo trabalho e pelas reuniões semanais que estão acontecendo nessa Casa de Leis. Durante o meu primeiro mandato, eu raramente vi reuniões de comissões, exceto naquelas em que participei e que chamavam a atenção em razão da matéria ser de ampla discussão, de amplo debate, como no caso específicos que foram, de duas comissões, que foram as comissões processantes, que eu participei. Estas sim fizeram reuniões. Agora, as demais em que participei não aconteceram, e o nosso regimento interno prevê isso, determina isso, e como é uma Câmara árdua aí e disposta, com ânsia aí realmente de fazer o que está previsto na lei, esses vereadores não estão se evadindo, se escorregando da função que lhes foram conferidas. Então, parabenizo a todas as comissões, a organização dessas comissões. Em breve, as atas dessas reuniões das comissões serão divulgadas no site oficial da Câmara. Temos levado no site oficial da Câmara informações quase que diárias sobre os trabalhos dos vereadores, porque não nos reunimos aqui uma vez por semana, como a oposição ou um ou outro quer taxar. Nos reunimos aqui diariamente, atendemos a população diariamente. Basta procurar pelo seu representante e você confirmará o que estou asseverando. Esgotadas as matérias, encerro a presente sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.